Maranhão Atlético Clube, o único mandante que triunfou nessa rodada até aqui, ainda faltando um jogo para o fechamento entre Santa Cruz e Altos, o jogo em São Lourenço da Mata, na Grande Recife. Esta noite o canal vai transmitir para você. Estamos ao lado do Altos, nosso vizinho aqui do Piauí. O Altos que fará o jogo da volta no Lindolfo Monteiro. Mas é o primeiro jogo e vai acontecer em São Lourenço da Mata, arena de Copa do Mundo, Arena Pernambuco. Nós vamos então ficar ligados nesse jogo. Maranhão Atlético Clube venceu, mas reclamou muito da arbitragem no jogo do sábado, quando o maranhense abriu bonito, ainda teve um gol anulado por força de impedimento na jogada. Até aí tudo bem. O time do Maranhão Atlético Clube vai jogar pelo empate, mas o Massinho disse que vai armar uma estratégia para cima do time do Central de Caruaru. Estamos começando aqui mais um conteúdo no canal Lécio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com Mendes. Mebal Alumínio. Prazer e que prazer estar contigo. Olá, minha gente querida, que Deus abençoe você nesta segunda-feira, que nos conceda uma excelente semana. Hoje, dia 18 de agosto de 2025, nesta segunda-feira, onde vamos comentar os resultados do fim de semana e neste conteúdo principalmente o Maranhão Atlético Clube. Marcão Machão da Ilha, que foi o único mandante, veja só, o único mandante a vencer. Os outros ou perderam ou empataram. Daqui a pouco a gente vai trazer todos esses resultados. Mas o Maranhão Atlético Clube mandou muito bem para cima do Central. Claro que ainda vai haver ajustes do Marcinho. Alguns probleminhas aconteceram no sistema defensivo do time atleticano. O Marcinho sabe disso. O Kevin machucado teria condições de estar recuperado para o próximo jogo. Bom, esse é um problema que o Maranhão vai ter que resolver, porque o Maranhão não contratou. E eu estava aqui cá com os meus botões, pensando, né? Se o Maranhão tivesse o Vitinho que veio do Moto para o Maranhão, depois pediu desligamento, o Maranhão deveria ter tentado convencer esse jogador para retornar, né? Porque o Maranhão classificou o jogador, pediu desligamento, acho que era uma questão de conversa, mas acho que não levaram isso em consideração. E o Maranhão está hoje carecendo muito de reposição, mas isso não vai mais acontecer nesse Campeonato Brasileiro, você sabe, porque ninguém mais pode inscrever-se. Desde o dia 8 foi o encerramento, e aí não dá mais para se inscrever ninguém nesse campeonato. Quem tiver que subir, vai subir com aquilo que tem. Então, o que ficou muito nítido nesse jogo do Maranhão com o Central foi que o Maranhão não tem peças à altura de reposição. Ou seja, você tem uma peça que eu diria que a única de muita qualidade que você tem, que também se recupera de lesão, é o Jorge, que vinha fazendo um grande campeonato, mas esse menino também tem se machucado bastante. E a gente fica torcendo que ele se recupere. E o Marcinho fez muito bem, se ele já está na transição, de não colocá-lo nesse jogo, porque ele vai ser muito importante nesse confronto lá em Caruaru, diante do Central. Porque o Vagalume está bem? Está bem. Mas na hora que cansa, cadê a peça de reposição para você colocar para jogar em alta intensidade? Não se tem uma demonstração desta qualidade. Não estou dizendo aqui que os jogadores que entram não são bons jogadores, mas o time sofre muito com a cadência. O time fica lento, muito lento.
E isso acaba impactando no ritmo do time. O time aceita o adversário crescer mais no jogo quando está com a sua formação titular. E aí eu acho que o Marcinho tem que abrir, na minha opinião, obviamente, um precedente, ou abrir um parêntese para ver uma função para o Franklin. Porque o Franklin é um bom jogador. E nessa composição que o Maranhão Atlético Clube pode ter, não digo logo para início de jogo, mas no decorrer da partida, possa fazer uma composição capaz de o time ganhar mais poder de marcação, poder de fogo na marcação, com um jogador de qualidade. E estava pensando, e acho que o Franklin pode fazer muito bem isto no decorrer da partida, porque o Igor Nunes está muito bem na lateral direita. O Franklin era o dono da posição, mas acabou se machucando. O Igor ficou muito bem e é de bom ouvir que você verdadeiramente mantenha esse time, essa base. E o Marcinho é inteligente, ele sabe fazer isso e o faz, tem feito. E o Maranhão Atlético tem se dado bem, conseguido os bons resultados. Claro que o que preocupa no Maranhão hoje é exatamente o Kevin machucado. Por quê? O Fernando é um bom jogador? Sim, o Fernando é um bom jogador, já marcou até gol. Mas você já está com o entrosamento maior do Júlio Nascimento e o Kevin, que vem jogando. Mas, Laércio, o Fernando é o jogador que já está no grupo há muito tempo. Está no grupo há muito tempo. Agora o Kevin é um excelente jogador. Eu até em determinado momento eu fiquei com a dúvida de, Fernando ou Kevin. Mas o Kevin verdadeiramente ele tomou conta ali daquela situação. E infelizmente acabou se machucando. Espero que já esteja recuperado, porque o Maranhão vai precisar muito dele. O Maranhão não tem zagueiro de reposição, é bom que se diga. O Maranhão não conseguiu repor as peças que saíram, né? E isso acabou fazendo com que o time tenha sofrido nesses jogos, né? Que precisa o Marcinho ter a confiança de olhar ali para o banco, enfim. Mas nesse momento a gente torce pela recuperação do Jorge, que esteja inteiro para Marcinho ter com que mexa no time, porque, sinceramente, quando entra o Anderson Paraíba, eu até acho que é um bom jogador, o time cai, é lento, ele é mais lento. Quando entra, quem foi que entrou ali? O Romarinho, que entrou no lugar do Rian, que se machucou, espero que esteja totalmente recuperado para esse jogo diante do Central da Volta, também, o time perde muito no poder ofensivo, na habilidade, na categoria do Rian, jogador que marca gol, que chuta de longe, que faz bom cruzamento, jogador que preocupa o adversário exatamente pela facilidade que tem na condução da bola, né? Então, com tudo isso, o Maranhão precisava ter um atleta melhor assim, ou quase no mesmo nível, mas não tem. Porque o Romarinho é um jogador que vai, mas às vezes ele volta, e aí não tem eu diria, aquele ímpeto de ser um jogador verdadeiramente ofensivo. E o Maranhão precisaria de um jogador assim, que esse jogador tivesse essa parte mais aguda, né? Então o Maranhão sofre muito quando faz as alterações. O único jogador que eu acho que entra no Maranhão e tem essa impetuosidade é o Miqueias. O Miqueias é um bom jogador e ele puxa a responsabilidade para si e ele vai para o ataque, ele é audacioso, ele busca a linha de fundo, ele tenta o lance de habilidade, tenta achar os espaços, construir os espaços. Então esse é um jogador que tem muita qualidade ali no Maranhão. Mas demais peças elas acabam se tornando um pouco mais lenta. Não sei se pelo próprio entrosamento com o grupo principal, né? Porque aí você vai entrando, mas o certo é que o time se torna lento, e isso aí em alguns jogos nós temos observado, toda vez que o Marcinho precisa mexer no time, o time cai de rendimento. O Fernando, o Marcinho saiu reclamando muito da arbitragem, a arbitragem prejudicou o Maranhão Atlético. Acho que o gol até estava impedido mesmo, né? O vagalume no primeiro lance, o VAR traçou as linhas, tranquilo, mas é no contexto geral. O Rafael reclamou de pênalti lá na grande área. Por que o VAR não chamou? Por que o VAR usa de vários critérios
para chamar. E está invadindo o espaço que é do próprio árbitro em determinados momentos, como aconteceu lá em Imperatriz, e isso aí é assunto para o nosso próximo conteúdo, né? Então o Maranhão reclama. O Rafael caiu e foi verdadeiramente tocado, não se deu ao luxo o VAR de chamar o árbitro para demonstrar aqui, ó, tá aqui, esse é um lance, dá uma olhadinha aqui. Pelo menos para dizer, pô, nós chamamos também. Não foi só para anular o gol do Maranhão, mas também teve um lance na grande área que todo o banco do Maranhão reclamou. O Maranhão também não aceitou o lance da mão, que é uma questão, o VAR chamou, uma questão de interpretação do árbitro, o jogador estava virado. Agora, ô Fernando, rapaz, não cabe mais. O braço, ele tem que estar mesmo encostado no corpo, se possível, com as mãos para trás, para não haver qualquer dúvida de interpretação de arbitragem. Porque na hora que colocar na balança, sempre pende para Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, sempre vai pender para federações melhores ranqueadas do que a nossa, né? Então a força da Federação Pernambucana é muito maior. A força da Federação do Rio Norte e Rio Grandense é muito maior. Então, não se dá margem para essas dúvidas, né, que nós vamos falar ainda no outro conteúdo a respeito do jogo de Imperatriz, mas sobretudo nesse jogo do Maranhão. E o árbitro, quando quer, ele amarra o jogo. Faltinha aqui, que ele não dava no primeiro tempo, uma faltinha, uma para um adversário, para o Maranhão, para o adversário ela é diferente, passa a ter outro critério. Então, tudo isso é observado por nós. Acho que eles pensam que eles são a última Coca-Cola do deserto. E não são, porque as lentes, nós estamos observando. O árbitro, quando ele marca uma falta, quando ele amarra o jogo, quando o critério é para você marcar uma falta para um adversário, para o outro não. Então, tudo isso a gente fica observando e ponderando e vendo as atitudes. Tem árbitro que usa o mesmo critério, mas tem árbitro que o critério para um é assim, para o outro é assado. Aí não vale. Não usa o mesmo peso e a mesma medida. Então, é isso que a gente reclama muito da arbitragem, que o Maranhão Atlético saiu reclamando também da arbitragem. Então, o time do Maranhão, que acabou... Vamos dar uma olhadinha aqui nesses lances, a gente vai comentando um pouquinho também. Então, observe só que o Maranhão Atlético Clube, o time atleticano, é uma equipe que me agrada muito. Eu acho o Maranhão um time bem rápido, um time bem insinuante, um time que sabia que você encarar o time do Central, que é uma equipe forte no grupo que estava, em determinados momentos, sempre esteve lá em cima. Esse foi o gol aí anulado. O Vagalume recebeu, estava um pouquinho na frente. O gol do Júlio Nascimento foi totalmente normal. Agora, o VAR demora muito. É uma demora assim exacerbada daquilo que tem que ser. Então você poderia ter traçado essas linhas já há muito tempo. Não, mas aí vem aí dá o gol, aí vai a bola lá para o centro de campo. Aí quando você vê, tem que esperar mais 3, 4 minutos. Essas imagens são da metrópole, né? Então a gente vê que o cruzamento foi perfeito na área. E aí o Vagalume, obviamente que na trajetória da bola, acabou se adiantando um pouquinho. Mas o gol do Júlio Nascimento ali, dividindo com o goleiro, Milton Gabriel, foi completamente normal o gol. Aí fica esse tempo todo o árbitro aguardando o vídeo para poder se manifestar. Aí o VAR demora. Olha o tempo que demora. Não era preciso tudo isso. Traçou as linhas e tal, manda não, mas parece que ainda vamos ficar gastando tempo para se traçar uma linha. De qualquer forma, anularam o gol do Maranhão Atlético Clube. Uma pena, que foi uma jogada muito bem construída. Veja como ele faz aí o sinal, estão traçando as linhas, que os jogadores já estavam impacientes. Mas, professor, o que está acontecendo? Não, estão traçando as linhas de impedimento. E aí, depois que passa um tempão, traça a linha de impedimento, aí ele corre lá para anular o gol, levanta o braço dizendo, não, estava impedido. Aí ninguém está discutindo que não estava, porque se o VAR chegou,
Espero que seja para usar o mesmo critério e não critérios diferentes. Aí, ó, ele anulando o gol do Maranhão Atlético Clube, marcou impedimento do Vagalume nas linhas traçadas. Um gol, o Maranhão ficou com aquele gostinho amargo, mas o Maranhão Atlético estava propondo o jogo, estava melhor no jogo, o time do Maranhão. Aí veja essa construção de jogo, mais uma vez aí do Rian, esse menino aí, ele não pode ficar fora desse último jogo, a finalização, a defesa do goleiro do Milton, acabou defendendo, e o Maranhão Atlético aí, o zagueirão aí tomando cartão amarelo, né, por reclamação, acabou reclamando e tomando cartão amarelo. Esse lance aí, que você, mas o Central também perdeu o gol, estava impedido. Tá aí o braço aí atendendo aqui ao árbitro assistente 1. Então estava impedido o atacante. Então é como se esse lance nem tivesse acontecido, a defesa do Jean. Aí a bola levantada na área para a defesa do goleiro Jean, que tentou uma ligação direta lá com o atacante. Às vezes dá certo, para você desafogar um pouquinho. Às vezes não dá. O time do Central é um bom time, né? Aí você observa o levantamento na área e aí a defesa do goleiro Jean. Mais uma vez, Jean, capitão do time, obviamente que tem que estar sempre ligado aí na marcação, o jogador não pode ficar vacilando, o Central é uma equipe. E aí o gol, esse aí não tinha VAR que pudesse anular. Que esse levantamento aí do lado direito do Igor Nunes e essa cabeçada voando, o beija-flor, voou para encontrar essa bola. Veja aí, ó, bola levantada, ele voa no ar e arma aí exatamente o cabeceio para jogar a bola para o fundo do gol. E o Igor Nunes fez um gol belíssimo depois. Foi um gol e uma assistência, né? O cara do jogo. O cara que marca um gol belíssimo, que dá essa assistência aí para o Clecione, e o Clecione acaba marcando esse gol. Então, sem dúvida nenhuma, foi um gol belíssimo do time do Maranhão Atlético Clube, que tem essa vantagem muito considerável quando você vai para a casa do adversário. Mais uma vez, lembrando, gente, que não houve vencedores mandantes nessa primeira rodada de mata-mata, dessas oitavas de final. Somente o Maranhão Atlético Clube conseguiu a sua vitória, não é para se... Agora, esse lance aí não pode vacilar, né? Poderia o Central, o Jean, tá ali para isso, para defender, dar o seu melhor, fez essa grande defesa. E o Maranhão Atlético Clube, uma bola alçada de muito longe, o chute do Dudu, que foi para fora. Mais uma vez o ataque do Maranhão Atlético Clube, e a bola vem para o Rian, coloca para Igor Nunes, olha que golaço, hein? A bola dá um leve desvio aí na perna do zagueiro e acaba indo para o fundo do gol. Belíssimo gol do Igor Nunes, fazendo ali 2-0 para o Maranhão. Se não tivesse aqui o Vagalume impedido naquele primeiro gol anulado, seria 3-0, né? E aí era uma construção boa de 2-0 para o time do Maranhão Atlético Clube, né? Olha o gol do Igor Nunes, a bola batida, deu uma resvalada de leve, mas foi um gol sensacional. 2-0 para demonstrar, obviamente, para o Central que tem jogo. Tem jogo. O Maranhão Atlético, mesmo que sofreu um golzinho, mas tem um ataque muito forte. E é aí que a gente se preocupa, né? Maranhão 2-0, só no primeiro tempo. Poderia ter melhorado e marcado no segundo tempo uma vantagem melhor, mas é aquela velha história. Os jogadores também, o Radija, por exemplo, se machucou, depois ele queria voltar, mas o Massinho já tinha preparado a substituição do Manga, Lucas Manga. Não é a mesma coisa, com o Radija em campo é uma história, com o Lucas Manga em campo é outra história. Aí o jogador do Maranhão Atlético leva cartão amarelo, o Rafael, por conta dessa jogada. O árbitro deu cartão, Rafael, para de reclamar, né? Chegou por baixo, tocou na bola, mas o jogador caiu. A arbitragem marca exatamente a falta da cartão, não tem mais que reclamar, que aí pode levar o cartão vermelho e prejudica mais ainda o Maranhão Atlético. Então, tá tudo em aberto, tanto para o Central, aí ó, esse lance aí ó, puxou, deu a gravata, puxou, aí levou só um cartãozinho amarelo também. Essa falta aí que aconteceu do time do Maranhão, Romarinho cometeu essa falta, veja bem aí ó, a trombada em cima do jogador do Central, e o Maranhão Atlético Clube, o Central atrás de uma bola parada. O levantamento na área, o Jean chega socando a bola para fora da grande área, experiente goleiro do Maranhão Atlético Clube, e aí o levantamento de bola
com os zagueiros, são altos do time do Central. Então o Maranhão tem que ter muito cuidado com essas bolas altas, sobretudo lá, né, onde eles vão insistir, atacar, buscar o gol de qualquer forma, e a bola bate mais no ombro do que na cabeça do atacante e vai para fora. O time do Central tinha que aumentar o seu volume para cima do Maranhão, que caiu muito de produção, repito, com a entrada dos jogadores, né, com o Rafael saindo, com o Rian saindo machucado, né, com a entrada, com a saída do Radija também lá pelo lado esquerdo. Enfim, o Maranhão não foi o mesmo e aceitou o Central indo para cima. E aí que a gente diz, ó, o Vagalume também deixou o campo de jogo, entrou o Anderson Paraíba, e aí que a gente fala, com o Maranhão Atlético, sem esses jogadores titulares, ele se torna assim um time mais defensivo. E aí, como fica lento, fica sem poder de ataque, a não ser com as ligações diretas ali do goleiro Jean, a coisa realmente complica. E aí o pênalti que ele marcou, né? Veja bem, ele foi pro VAR. O chute, a bola bateu lá na mão do jogador do Maranhão Atlético Clube. Aí ele foi pro VAR, o Maranhão reclamou bastante, mas acaba que conseguiu o Maranhão Atlético Clube, aliás, o time do Central construiu aí essa penalidade que, de acordo com a interpretação, você vê aí, não, o jogador não teve nenhuma intenção, mas a bola bateu na mão dele em direção ao gol. E o árbitro vai marcar o pênalti contra o Maranhão Atlético Clube, o jogador acaba convertendo, marcando o gol, fazendo aí, diminuindo o placar, que foi o placar final, 2-1 para o time do Maranhão Atlético Clube. Então, está tudo em aberto para o jogo da volta, esse jogo que vai acontecer lá no Estádio Lacerdão, na cidade de Caruaru. E o professor Bebeto, o que é que nos diz, hein, Bebeto, em relação a esse jogo, em relação a esse jogo do Maranhão Atlético Clube, o Macão Machão da Ilha, que foi uma equipe que, na verdade, poderia ter saído de campo com resultado positivo, né? Digo positivo, eu digo com mais avantajado, né? Mais elástico, mas não aconteceu. E o Bebeto Correia então traz para nós aquilo que ele viu durante essa partida. Diga aí, Bebeto Correia mandando o seu recado para nós aqui no canal Laércio Costa Narrador. Manda aí, Bebeto. Pois é, Laércio e torcedores do canal LCN. Maranhão 2, Central de Caruaru 1. Jogo de ida das oitavas de final do Brasileiro Série D, aqui no estádio do Castelão. Um primeiro tempo, onde o Maranhão, jogando em casa e precisando do resultado, veio para o ataque em busca do gol e ainda conseguiu balançar as redes. Aos 8 minutos, com Júlio Nascimento, mas foi anulado por impedimento. Mas o Maranhão, com mais posse de bola, chegou aos 16, com Rian, que recuperou uma bola e chutou de fora da área, obrigando o goleiro Milton Rafael a fazer uma grande defesa. O Central respondeu aos 22, com Jô Santos, que chutou e Jean fez a defesa. Uma primeira etapa, onde o time do Central procurou esfriar o jogo, com alguns jogadores caindo em campo, o jogo ficou equilibrado. O Central ainda chegou com Jô Santos, desviando, e Jean fez uma boa defesa. Um jogo onde o MAC teve paciência para encontrar o momento certo de encontrar espaço, e com um time mais efetivo e com mais movimentações, aos 37 minutos, Igor Nunes fez lindo cruzamento e Clecione subiu entre os dois zagueiros com estilo para cabecear para baixo e fazer 1-0 para o Bode Gregório. Perdendo, o Central veio para o ataque e, numa saída errada do MAC, Diego Aragão ganhou do zagueiro do Maranhão e tocou na saída de Jean, que fez uma grande defesa, evitando o gol do empate. Mas na sequência, nos acréscimos, uma linda jogada do MAC, Igor Nunes tocou para Rian, que deu uma linda assistência para Igor Nunes chutar cruzado no alto para fazer um golaço e abrir 2-0 para o time do MAC. No segundo tempo, perdendo e querendo diminuir o marcador, o Central voltou mais ofensivo e aos 18, o time pernambucano chegou tocando e Jô Santos chutou, mas Fernando evitou o gol. Com mais posse de bola e tocando com mais qualidade, o Central
chegou com perigo algumas vezes, com Potiguar cobrando falta, com Ítalo cabeceando, mas encontrava dificuldades na hora de finalizar. Aos 39 minutos, jogada pela esquerda, após cruzamento de Wellington Júnior, Jô Santos chegou chutando, a bola tocou na mão do zagueiro Fernando, o árbitro Emerson Souza da Bahia foi chamado pelo VAR e marcou o pênalti. Na cobrança, aos 43, Jô Santos bateu com categoria para diminuir o marcador em 2-1. Com a vitória, o MAC provou mais uma vez sua supremacia diante dos times pernambucanos da Série D, com pleno domínio durante toda a partida. Com a vitória, o Maranhão leva a vantagem do empate para a partida da volta, no próximo domingo, em Caruaru. Bode Gregório sai na frente e eu acredito na classificação, Lécio. Um grande abraço. Obrigado, professor Bebeto, comentarista do Recado Certo. Tá aí então o professor Bebeto trazendo aí a sua participação, aqui destrinchando tudo. Então o Jô Santos marcou aí o gol do Central, diminuindo para 2-1 a vitória do Maranhão Atlético Clube. Vamos para o jogo, né? O professor Massinho ainda comentou a respeito daquilo que ele viu no fim do jogo, né? O professor Massinho bastante indignado em relação, vamos ouvir o professor Massinho Guerreiro. 30 minutos, você sabe muito bem, né? O Maranhão foi dominante, né? Só que a arbitragem hoje também foi daquele modelo, né? Massinho Guerreiro. Novamente, né? Mas primeiramente, parabenizar a minha equipe. É uma Fala vitória. aí, professor Massinho. Mas a gente fica triste porque poderia ser 2-0. Então, assim, eles complicaram, deram muita faltinha. Tivemos uma falta do Rafael dentro da área, ele não foi ver o VAR e agora ele foi ver. Mas assim, fazer o quê? Né? O importante aqui foi a vitória. Estamos levando uma vantagem, por mais que não queira, é um time que estava sem perder, perdeu agora, lá eles vão ter que propor o jogo, não vai ser esse jogo que eles fizeram aqui, eles vieram jogar por uma bola parada, tanto que foi um gol de pênalti, né? E lá eles vão ter que propor o jogo. A gente vai ter também, a gente tem um contra-ataque muito rápido, agora sim, é ter tranquilidade, a gente ganhou o jogo. Série D é isso, o mais importante é você fazer a vantagem dentro de casa. Marcinho, você vê o que o time do Central, como jogou aqui, o que você planeja para o jogo de volta com relação à equipe adversária e qual que vai ser a estratégia para o jogo, Maranhão jogando pelo empate? Primeiramente, eles vão ter que propor o jogo, eles vão ter que sair pro jogo, eles não vão jogar como eles jogaram aqui, né? Um bloco baixo, do meio para trás, por uma bola parada, a gente se comportou muito bem, foi 2-0, né? A gente teve uma situação de vai, não olharam, a deles foi olhar, mas assim, o mais importante hoje é a vantagem, não importa, você ganhou, você vai levar uma vantagem, eles vão ter que propor o jogo, eles vão ter que sair pro jogo, a gente vai, claro, armar uma estratégia para jogar lá também. Como a gente conseguiu uma classificação na primeira contra a turma, podemos agora também, estamos tranquilos, o importante era ganhar, fazer o dever de casa. Tá aí a palavra do Marcinho Guerreiro falando aqui. Não me engana muito, mas a gente tem um departamento médico muito bom, comandado por Dr. Loures, Dr. Rodrigo, né? E a gente espera que ele se recupere o rápido possível. Só como última avaliação, se tivesse o VAR, a Série D todinho, o Maranhão tinha se dado bem, né? Porque, querendo ou não, foi muito prejudicado a Série D toda pela arbitragem. Sem dúvida, né? E hoje a gente tendo um VAR e a gente continuou sendo prejudicado. Mas estamos tranquilos, o importante foi a vitória, agora é ter tranquilidade, descansar para a gente fazer uma viagem, uma semana boa, para fazer um grande jogo lá que vai ser uma outra guerra. Vai ser, Bacinho, vai ser uma outra guerra, não vai ser nada fácil o jogo do Maranhão Atlético Clube. Nosso próximo conteúdo, vamos destacar o cavalo de aço, a indignação pela expulsão do atleta aos 19 minutos do primeiro tempo. O time jogou praticamente o jogo todo, gente, com muito mais da metade do jogo, com um homem a menos, com uma lua de 35, com sensação térmica de 37 graus. Término do jogo foi com 33 graus, sensação térmica de 35. Vamos falar no próximo conteúdo. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí para notificações. Deixe o seu joinha, muito obrigado pela sua companhia. Se possível, compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos. Inscreva-se aqui no nosso canal, já somos mais de 14 mil, estamos na trajetória de 15 mil inscritos. E você sabe que o canal é a ressonância da sua voz. Um abraço, início de semana maravilhoso, acione o sininho aí para o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau, valeu!